Batalha Espiritual, parte 3. Querubins e serafins. O mundo espiritual é real. É tão real que ele interfere na nossa vida física. Tudo começa no mundo espiritual e depois vem para o mundo físico. Hoje vamos falar de outros seres angelicais, os querubins e os serafins. Na semana passada nós falamos sobre a hierarquia dos anjos. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar a playlist dessa série na descrição desse vídeo. E eu quero aproveitar e te dar as boas-vindas ao canal Ilustrando a Bíblia. Eu me chamo Andréia e é muito bom ter vocês aqui comigo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixa o seu like se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Vídeos todas as semanas. E eu tenho um aviso importante para você. No mês que vem, no mês de abril, estaremos completando 1 ano de canal e vamos ter uma surpresa especial para vocês. Vamos lá para o vídeo? Querubim é um ser celestial criado por Deus e pertence à ordem dos anjos. A Bíblia indica que os querubins constituem uma classe específica de anjos dotados de significativo poder e grande autoridade. Os querubins são mencionados com certo destaque em algumas passagens bíblicas. Os querubins eles aparecem pela primeira vez na Bíblia após a queda do homem. Depois de pecarem contra Deus, Adão e Eva foram proibidos pelo Senhor de se aproximarem da árvore da vida. Então, Deus colocou querubins para guardar o local. Está lá em Gênesis 3:24. Depois, os querubins são mencionados novamente na época do Êxodo de Israel. Quando Deus deu a Moisés as instruções sobre como deveria ser a adoração entre os israelitas, ele indicou que 2 imagens de querubins feitas de ouro deveriam ser colocadas na tampa da Arca da Aliança. Os querubins deveriam ser representados de uma forma que estivessem de frente um para o outro, com as suas asas cobrindo o propiciatório. Está em Êxodo 25:18 ao 20, 37, do 7 ao 10. As imagens de querubins também foram bordadas nas cortinas do tabernáculo. Em seguida, eles continuam sendo mencionados na Bíblia, sempre relacionados à glória, poder e santidade de Deus. A referência está em 2 Crônicas 3, do 7 ao 14. Não é possível saber quantos querubins existem. É certo que existem pelo menos 4 deles, conforme a visão de Ezequiel, que está lá em Ezequiel 1, do 5 ao 13. Se as criaturas vistas por João também forem querubins, então de forma significativa, mais uma vez eles aparecem num grupo de 4 indivíduos. Está lá em Apocalipse 4, do 6 ao 9. Alguns comentaristas adotam uma interpretação muito antiga e tradicional de um texto do livro de Ezequiel para afirmar que Satanás originalmente pertencia a essa classe de anjos. Está em Ezequiel 28, do 13 ao 15. No entanto, essas informações não estão bem claras no texto. O profeta utiliza uma linguagem profética misturada com elementos poéticos para se referir ao rei de Tiro como um querubim ungido. E é difícil saber se existe alguma dupla referência que aponte para Satanás nessa profecia. Qual é a função de um querubim? Considerando todas as passagens bíblicas que se tratam dos querubins, é possível dizer que eles são seres protetores. Como já foi dito, alguns deles foram designados por Deus a guardar a entrada do paraíso. A forma com que os querubins foram representados na Arca da Aliança também confirma isso. Eles guardavam e observavam o propiciatório. A Bíblia também diz que os querubins constituem carruagem em que Deus desce à terra. Referência de 2 Samuel 22:11 e em Salmos 18:10 e 22:11. Tudo isso indica a categoria elevada que os querubins ocupam. A sua função principal certamente é revelar a majestade e a glória do Senhor. Nesse sentido, eles defendem a santidade de Deus que é ofendida pelo pecado. Como são os querubins? Bom, como todos os anjos, os querubins são seres espirituais incorpóreos, dotados de pessoalidade. Isso significa que os querubins possuem inteligência e responsabilidade moral, mas os querubins são representados na Bíblia em várias formas. No geral, a representação bíblica dos querubins mistura a semelhança de uma forma humana com características animais.
O profeta Ezequiel é quem fornece maiores detalhes nesse sentido. Ele identificou os querubins como os animais que contemplados junto ao rio Quedar. O profeta descreve a aparência desses seres da seguinte maneira: tinham forma de homem, tinham pés como de bezerro que reluziam como bronze polido. Possuíam 4 rostos, sendo um rosto humano, um rosto de leão no lado direito, um rosto de boi no lado esquerdo e o rosto de águia na parte de trás. Tinham 4 asas com as quais cobriam seus corpos e encostavam uns nos outros. Debaixo das asas, os querubins tinham mãos semelhantes às mãos humanas. Os querubins resplandeciam. O profeta diz que eles eram como tochas e pareciam carvão aceso. Lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João relata ter presenciado 4 seres semelhantes àqueles que foram vistos por Ezequiel. Por isto, muitos comentaristas identificam as criaturas mencionadas por João como sendo querubins. Embora existam diferenças naturais nas descrições feitas por Ezequiel e João acerca da aparência dos seres celestiais. Os estudiosos não entram num acordo sobre como as representações dos querubins devem ser interpretadas. Alguns eles acreditam que essas representações de querubins devem ser entendidas de forma literal, com relação ao aspecto deles. Outros defendem que tais representações são simbólicas e servem simplesmente para demonstrar o grande poder e autoridade que Deus depositou sobre essas criaturas. Essa última posição parece ser a mais coerente biblicamente. Agora vamos falar sobre os serafins. Como são os serafins? Na visão do profeta Isaías, é a única fonte de informação sobre como são os serafins. No entanto, é difícil saber até que ponto a descrição feita pelo profeta deve ser interpretada como sendo simbólica ou literal. Grande parte dos estudiosos, eles entendem que Isaías oferece uma representação simbólica dessas criaturas. Os serafins são caracterizados pelo profeta como sendo uma forma humana. Cada um dos serafins tinha 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com outras 2 cobriam os pés, as 2 asas restantes eles voavam. Está lá em Isaías 6:2. Se esta descrição realmente tiver um caráter simbólico, então é possível que seu objetivo principal seja apontar para a extraordinária glória de Deus. A informação de que os serafins cobriam o rosto com 2 asas talvez simplesmente indique a pureza da glória e a santidade de Deus, a ponto de que até mesmo os seres angelicais que servem diante do seu trono são incapazes de olhar diretamente para ele. O fato de os serafins cobrirem os pés com as outras 2 asas pode ser que demonstre a sua constante atitude de modéstia diante do Rei do Universo. Da mesma forma, as 2 asas disponíveis usadas pelos serafins para voar talvez represente que eles estão sempre prontos a fazerem a vontade do soberano Senhor. E aqui terminamos mais um estudo bíblico sobre. No próximo vídeo vamos falar sobre os seres viventes. Eu espero vocês lá. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau!